Olá galera do canal Moçuí, estou aqui gravando mais um vídeo. Então vamos dar procedimento. Estou aqui numa rua praticamente do outro lado da calçada, onde que se localiza o Exército de Belo Horizonte. Então eu estou caminhando, vamos ver se dá para passar na Valt, comprar mais um terreno, completar um baralho de 50 terrenos. Acabei de sair da reunião do budismo. Aí vocês estão a ideia de refletir o que significa desejos mundanos são iluminação. Eu fiquei pensando sobre isso, né? Lógico, se você é de outra religião, você vai pensar assim, não, desejos mundanos são iluminação, o que isso significa, o que isso representa, né? Talvez nesse sentido mais para quem está numa linha de frente, quem trabalha viajando, vive nas grandes metrópoles e lidar com o imediatismo, né? Essa é uma proporção que talvez você vai entender o que é lidar. Nós somos seres humanos, nós temos desejos, né? Então nós vivemos através do desejo, nós vivemos de sonhos, é isso que nos move, né? Desejos mundanos são iluminação. Então é uma compreensão mais dita do que não só o desejo pelos objetos, o desejo da carne, tudo aquilo que você pode interpretar. Eu filmei mais ou menos esse prédio de longe aqui, e na verdade não é escola de música, isso aqui é a Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Eu estava tentando lembrar um nome mais original, né? Um nome mais propriamente certo, né? Orquestra Filarmônica de Minas Gerais, né? Você vê toda até aqueles áudios do computador, dos celulares que tem, né? Do sistema do celular que tem. Se você é um Android, se você é o Apple, pode ser diferente. Então, tem todo um procedimento de lidar com aqueles sons, né? A construção desse pensamento, do que é um teste, né? É a mesma coisa que vocês vivem, né? A reflexão do que é a consciência também. Eu andei pensando um tempo, né? Antes de falar, um dia eu tava lendo um livro, acho que era o Irmão Karamazov. Tava chovendo, passei nessa rua aqui, ó, na hora que eu fiquei dentro, escondi dentro aqui, o portão tava aberto, não sei. Tava na chuva, foi o que eu lembrei. Mas é aquilo, vamos refletir, né? A gente vai dar, acho que, se eu não me engano, acho que a Valt eu estava falando no último vídeo, eu falei da UG Card Shop, que é uma loja que vende Magic the Gathering, que outras coisas de Pokémon também. Mas a gente vai na Valt, a Valt abre no domingo, a UG ela só abre terça e quinta e sábado, hoje é domingo, né? Então a gente vai lá ver, sempre tem uma turma. É um pouco difícil, eu tentei filmar na UG. A UG eu consegui, falando sobre as regras do Magic the Gathering, do Grimório, das fichas, do cemitério, o que é exilar a carta. E aquela coisa, né? Você tem o Mono Red, Mono Black, aquelas coisas que você fortalece o seu exército, acoplando as cartas avulsas, né? Que tem um preço, desde um preço simples até um preço mais evoluído, né? Então é isso, esse aqui é aquilo. Se você completa 16 anos e vai ali, você pode ter uma aventura de acordo com seus conhecimentos e o critério de avaliação deles também, né? Na pandemia eu até troquei ideia com alguns soldados que sempre tem uma flexibilidade, assim, né? Aquela coisa, né? Tem muito mistério que envolve as produções do mainstream, do underground, no meio disso tudo, né? Mas é isso, a gente tenta sempre equilibrar também o que representa, o que significa a Marinha, o Exército e a Aeronáutica, né? Nunca foi fácil dessas três forças armadas estarem coligadas entre si para tentar entender o que é o momento atual, né? Eu acho que talvez é bom tentar refletir sobre, né? Eu acho que é uma coisa que eu estava refletindo, eu não cheguei a ver alguns vídeos na internet, mas eu estava refletindo sobre as questões dos Estados Unidos estarem numa linha de frente sobre muitas inquietações, né?
Eu acho que o Elon Musk, sendo uma figura muito emblemática do Canadá, que tem os seus projetos, né, os seus projetos de carro voadores, de carros elétricos, talvez isso representa uma insistência, né, de estar no progresso, de estar uma coisa mais visionária e de impulsionar várias coisas tecnológicas, né. No meio disso, eu vejo que as comunicações empresariais e midiáticas, políticas, não são tão fáceis de estar regendo todo um discurso mundial, né? Então, eu acho que o que mais me deixou refletir, me trouxe uma reflexão é que o Donald Trump não teve um diálogo tão assertivo, não fechou alguma coisa com o Elon Musk. Nesse sentido, eu percebi o porquê que às vezes esses acordos internacionais são importantes para lidar com as informações que estão regendo, que estão movimentando o mundo dos negócios, que é até o pão que você compra numa padaria no dia seguinte, né? Então não foi tão fácil esses acordos, né? Acho que esse aperto de mão não aconteceu, né, entre o Elon Musk e o Donald Trump. Mas, de acordo com essa movimentação intensa, né, de entender o que é, eu vou tentar linkar vários assuntos, vários acordos internacionais do que eu percebi, né. Ao mesmo tempo, com a Ucrânia atacando a Rússia com vários drones, né, conseguiu gerar vários cadáveres, vários caixões, estampando os noticiários com uma coisa muito tipo uma resposta de alguns anos atrás de que a Rússia tinha atacado a Ucrânia. Agora a Ucrânia revida essa situação e coloca o eixo, né? Eu acho que é uma revolta muito grande de entender que lado que você escolhe, não é um time de futebol, não é uma partida, mas ano que vem vai estar isso. Então as pessoas estão se remexendo essas inquietações para lidar com esse discurso aí. Aí eu percebo o seguinte: o que é o Vladimir Putin, né? O Vladimir Putin, ele é o presidente da Rússia, da União Soviética. Ele agora, em resposta da Ucrânia, né? O que eu percebo, o que acontece? Eu vi uma foto na internet com o Donald Trump e o Vladimir Putin dando a mão e com expressões um pouco felizes, como se fosse assim: a gente está de parceria, né? A Rússia sendo o maior poder bélico do mundo, né? O segundo sendo os Estados Unidos o maior poder bélico do mundo. Se esses dois poderes bélicos dão a mão forte e se intercruzam, o mundo não é mais de ninguém. Eu acho que a questão de ter a notícia, alguns planos estratégicos que saem pela culatra e que atacam esses países grandes, talvez essa seja uma resposta de entender quando a poeira vai baixar, quando vai vir outra sistematização de ideias e de projetos, né? Agora, no momento atual, a gente fala tanto de inteligência artificial, como tem gente que fala que a inteligência artificial vai vir para roubar outras profissões, e alguém usa a inteligência artificial com certeza para um lado maléfico, para situações e planos que vão não construir o conhecimento, mas como vai levar os problemas para outras coisas, né? A gente é difícil de você entender o que são cidades, grandes cidades cosmopolitas e cidades pequenas, né? Eu estava refletindo o que significa a bandeira de Israel, que é uma bandeira azul e branca, e uma bandeira da Palestina, que é verde, preto e vermelho, né? Acho que isso simboliza uma inquietação. Todas as bandeiras de Israel, eles se rasgando e tendo eu não vou defender, nem apoiar, nem criticar. Eu só coloco essa reflexão em pauta, né? Que é ostentar para descer, para chegar em algum caminho, é um pouco difícil. É um assunto cauteloso falar dessas coisas, como não só países pequenos como Israel, como os outros e outras coisas mais, né? Mas nesse sentido, falando desses dois acordos, Estados Unidos e Rússia tá nesse caminho junto, né? Eu acho que
essa guerra, esses drones atacando, eles estão levando para um caminho, mostrando a tecnologia na guerra, né? Então, nesse sentido, se você tem uma proporção do que é esses pensamentos de um ano de 2025, tendo essas informações se desconversando, talvez seja o ano que vem que sentido que a gente vai dar para a vida, para alguém que vai estar pensando no esporte, ou alguém que vai estar pensando na política, né? Se é uma recandidatura de alguém, pelo menos a situação do Brasil, né? Eu acho que uma coisa que eu sempre percebo, né? Eu acho que, não sei se o que é bom, interessante falar o que representa a magia, mas talvez a proporção de você entender o que um ataque. Os Estados Unidos já teve um ataque em grandes cidades, né? Você não vê você não consegue ver um ataque no meio de uma capital do Brasil, né? Imagina você na Avenida Paulista, você vai ver um drone, né? Um drone na Avenida Paulista, num prédio, ou em Brasília, ou em Minas Gerais, ou em qualquer outra cidade que está lidando com essas situações de transações bancárias e o livre comércio das Américas, que isso faz sentido. Talvez eu não vou fazer uma pergunta para o espectador por que nada acontece com o Brasil, mas talvez eu percebo o que o Brasil representa, né? Que é a situação de Brasil, ele é uma base, né? Eu acho que o Brasil sendo base né? É uma coisa que lidar com essa situação. Nós somos brasileiros, né? Nós somos americanos também, americanos do Sul. Eu acho que o que acontece também é a situação dos Estados Unidos estar recebendo essas pessoas, né? Acho que uma coisa que sempre foi reflexivamente intensa é que o Brasil, os Estados Unidos, né? Ele recepciona muitos refugiados dessas guerras, né? Eu acho que se você vê o que é um avião de pequeno porte, um avião que é de caça, então nessa proporção do que são essas intensidades, esses planos, esses estratagemas de várias forças armadas de vários países se colidem no céu e vão depois disso tudo, né? Quando os soldados e comandantes voltam da guerra, para onde que eles vão dar sentido, né? Que pessoas que eles pegam como refém e outras coisas. Eu acho que uma coisa que eu tenho refletido, não só de você entender onde que a gente sintoniza a nossa mente, mas a gente vive numa sociedade que a gente dá com direitos e deveres, né? Por isso que a projeção dessas coisas, dessas intensidades, elas vão ocasionar um exemplo de um estilo de vida que não é receber as coisas que estão de mão beijada do que a inteligência artificial está proporcionando, mas é a gente mostrar com aquela velha expressão, aquele velho exemplo que as crianças, o futuro da humanidade está na mão das crianças, né? A criança é o alvo do negócio. Nesse sentido, a gente pensa que como que a gente pode criar previews, planos estratégicos, layouts estratégicos para deixar na mão deles e eles se virem isso como uma cartilha, como um pensamento que às vezes são ideias passadas, retrógradas, que a gente traz para frente, para um agora e pensa nesse projeto como uma coisa que pode ser estudada nas horas vagas e pensado na sociedade, né? Um delegado não é só uma pessoa que tem um crachá, que fica atrás de um escritório pensando, né? Um ator não é só aquele que fica na TV. Então são os protagonistas da cidade, são os delegados da comunidade que vão lidar com esse engajamento político, sócio, ambiental e qualquer plano midiático. Então, nesse engajamento, nesse pensamento que às vezes pode ser pessoal, como às vezes pode ser coletivo, né? Então, não só um pensamento de penso logo existo. Eu acho que por mais que a gente tá inquieto com o pensamento, a gente pensa de um jeito, a gente pensa assim, não, só eu que penso desse jeito. Não, eu acho que por mais que a gente... Sempre vai ter alguém que pensa igual a gente, né? Isso numa proporção de tempo e espaço. Não cabe a nós
pensar aonde que está esse ponto, esse viés, esse documento que gera um pensamento, que gera a forma, né, de viver e de estar inserido na sociedade, né? Eu acho que a política ela não é só partidária. Ela talvez a política ela seja a mesma coisa. Se você não levantar e mudar de canal, você vai ser obrigado a assistir o que não quer, né? Então eu acho que para quem está lidado, não adianta você criar uma opinião, dar uma opinião com um pensamento sistemático, mas não, né? Acho que o que nos move, qual que é a soma o que nos construiu até hoje, né? Então foi nossa mãe, nossos pais, nossos professores, e aonde que você busca um refúgio, né? Então é mais ou menos nesse aspecto que eu quero tentar identificar aquilo que quando eu converso com as pessoas, a minha opinião, quando ela soma com as pessoas, seja quando você está num ambiente, né, seja aquele ambiente que você não é de conversar muito, porque você vai entender com base nos estudos, né? Reflexivamente falando sobre o budismo, talvez eu quero deixar essa reflexão, que talvez não seja fácil para algumas pessoas de entender o que significa essa frase, que ela foi o título da nossa reunião, que é os desejos mundanos. Os desejos mundanos é a forma de iluminação. Então a gente tem que desejar coisas mundanas para a gente iluminar. Esse é o caminho da verdade. Então eu percebo que é a mesma coisa de você entender o que são esses prédios, né? Se você tem sonho, talvez uma pessoa dentro de um cubículo ali vai estar pensando: nossa, eu só estou morando sozinho, eu não consigo entender mais nada dessa cidade, e às vezes eu estou querendo sair desse lugar, estou querendo sair do país e não tenho oportunidade. E às vezes uma pessoa que está gravando um vídeo pensa o quê? Estou precisando de alguém para sair e pensar em coisas visionárias. Talvez eu quero deixar uma reflexão para terminar esse vídeo, que é uma coisa que eu vou deixar entre aspas, abre aspas: tudo pode acontecer, inclusive nada, fecha aspas. Então é isso. Eu quero me despedir. Talvez a gente possa se encontrar no próximo vídeo. Fique com Deus e até a próxima.